Oi aí pessoal, tudo bem? Aqui Fausto Oliveira com vocês. Eu estou dando prosseguimento aqui nesse vídeo à leitura do meu próprio livro, O ANCAP. Tá? Essa já é a terceira parte. Eu estou fazendo a leitura como se fosse uma espécie de audiobook do meu livro, O ANCAP, em partes aqui no canal. Já foram feitas as duas primeiras leituras, você pode acessar pelo link aqui na descrição, caso você não queira naturalmente ouvir a história na ordem. Se você já ouviu, sabe então que eu terminei a segunda parte da leitura introduzindo uma nova personagem que se chamava Catherine Absinthe, você vai precisar lembrar desse nome, e a partir de agora eu vou começar a terceira parte da leitura, que vai ser a conclusão do primeiro capítulo do ANCAP, que se chama Maximização. Então vamos lá. A partir de agora você não precisa mais ficar olhando para mim, se quiser só ouça, basta escutar a leitura. É que todo sistema fechado precisa de um escape. Isso é da termodinâmica. Não existe circuito termodinamicamente perfeito, porque é impossível construir um sistema em que toda a energia nele inserida se transforme em trabalho. Sempre há desperdício de energia. E no sistema termodinâmico vicioso, que era a própria essência de Ulrich, Catherine Absinthe era o desperdício de energia. Catherine Absinthe era o nome de uma mulher que vendia pela internet o serviço de aparecer nua em salas digitais privadas, executando cenas de caráter sexualmente relevante para o cliente pagador. Veja quantas palavras são necessárias para dizer puta atualmente. Enfim, o nome Catherine Absinthe era o que nossos pais chamavam nome de guerra de uma neoputa dos tempos da internet. Elas vivem se apresentando em todas as redes, distribuindo imagens gratuitas por todo e qualquer sistema que o permita, nas quais cobrem com ícones de coração ou cifrão as partes que supostamente estão ocultas e cuja amostra, também supostamente, justifica a cobrança de um certo valor de um cliente privado. A intenção dessas meninas é fazer uma renda regular, como qualquer prostituta, e não sei até que ponto a figura do Sugar Daddy corresponde ou não ao que antigamente se chamava cafetão, mas o que aprendi com a relação entre Rich e Absinthe foi que hoje há uma mescla de utilitarismo enrustido com sentimentalismo provocado entre cliente e puta, que de uma certa forma devolve à puta o poder de controle. Quando as coisas aconteciam no contato real não intermediado, negociava-se previamente as condições, mas chegava-se a um ponto inevitável em que o controle passava ao cliente. Hoje não, porque o contato é inteiramente intermediado, e isso leva o cliente a uma situação de barganha emocional que devolve o controle à puta. Se tudo mais der errado, ela pode desconectar a videochamada, trocar o número de celular, mudar o nome de guerra em todas as contas, reinventar-se de ponta a ponta em questão de um dia. Novas fotos, novas contas, e para o cliente que abusou, aquele abraço. Por isso, os clientes, em geral preocupados em valorizar o dinheiro que pagam, se submetem a provocar um sentimentalismo teatral para ganhar melhores encenações. E as novas putas sabem que precisam alimentar o utilitarismo enrustido do cliente, reforçando o falso sentimento, a fim de que ele volte outras vezes. Ou que se apaixone e se torne seu sugar daddy. E bem, sendo franco, chamar aquilo de paixão seria um exagero impressionante, entre outras razões porque eu vi Ulrich exercendo o papel de Sugar Daddy e era uma coisa esporádica. Claro que Catherine Absinthe tinha e mantinha sobre sabe Deus quantos outros homens na condição de financiadores permanentes, afora a prospecção também permanente de novos homens carentes em sessões igualmente esporádicas. E Ulrich talvez soubesse disso, mas pagava fielmente. Ali então estava o ponto de escapamento do sistema fechado que Ulrich havia construído para viver sua vida de trader solitário, bem-sucedido e inumano. Catherine Absinthe provavelmente foi o único dinheiro efetivamente gasto e não reinvestido por ele antes do abismo. O abismo sempre esteve ali, só que ele não via. Investidores e demais participantes das finanças conhecem as regras daquilo que escolhem fazer. Mas muito dos incautos que eles seduzem com propaganda de vida fácil, não. E a maneira contemporânea de esconder informação é curiosamente explícita. Ninguém mais usa o recurso das letras miúdas de um contrato cheio de páginas para comunicar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não. Eles escrevem isso em todos os lugares, de forma que tampouco é possível acusá-los de fraude. Porém,
o entorno audiovisual, literário, referencial, o design gráfico, o design textual, o design thinking por trás do marketing financeiro é incomparavelmente mais poderoso. Tem a capacidade de remover da mente informação que acabou de inserir. A exemplo de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por isso, aos meus olhos sempre foi evidente que William tinha tomado um caminho desastroso. Ele não via. Aquela cegueira escolhida que resistia teimosa, que eu consegui percebê-la com exatidão pela relação dele com Catherine Absinthe. Will construía imagens brilhosas do dinheiro se multiplicando no home broker, deliberando ver nelas um enriquecimento que deveria provar, em termos práticos, uma teoria individualista que é impassível de comprovação. Assim como construía com Catherine Absinthe a imagem de uma serva sexual, da qual se aproveitava sem se sujar, atirando-lhe depósitos e transferências digitais, enquanto falava sozinho com a tela em favor da pureza intrínseca das trocas comerciais voluntárias, depois que terminava suas masturbações de Sugar Daddy. Eu não estava lá durante as masturbações, e só posso garantir que isso era assim porque a própria Catherine me contou. Eu a conheci pessoalmente contornando as várias etapas de desconfiança por ela colocadas, cada qual com uma mentira diferente. Montei estratagemas baseados em teoria dos jogos, a cada passo confirmando as suspeitas. Importa pouco como tive acesso a ela. Importa que o motivo para isso se confirmou. Como eu pensava desde o início, Catherine Absinthe não existia. O nome era fantasioso, claro, mas isso creio que o próprio William suspeitava. A descoberta foi a inexistência da própria puta cujo nome verdadeiro poderia ser qualquer que fosse. Catherine Absinthe se chamava Demétrio Caratinga Gomes, tinha 32 anos e era o dono de um negócio ilegal de pornografia digital que abria perfis de putas inexistentes em sites de exibicionismo explícito, nos quais mostrava edições de vídeo feitas em tempo real para clientes enganados. Ele montou um acervo de vídeos de exibicionismo pago, usando programas de gravação de tela e downloads de vídeos publicados, e manipulava esse material separando os personagens por tipo de corpo. Conseguia enganar bem porque os ambientes das mulheres em exposição são quase sempre similares, além do fato de que os clientes de exibicionismo pornô não querem saber do ambiente. Durante as sessões, às vezes ele próprio respondia ao chat privado e às vezes usava chatbots de resposta automática programados para a padronizada conversa da excitação sexual remota. E as caras das moças, quando raramente apareciam, ele cortava usando softwares de edição. Tinha ficado milionário 8 dígitos, como ele mesmo disse, em um ano de prática de contrafação digital em cima de homens como William. Minha aproximação a Demétrio Catherine confirmou também uma suspeita ainda mais nefasta. Como ele não era uma puta real, e eu já sabia disso de antemão, eu não poderia ter lhe abordado solicitando o serviço de puta. Então abordei-lhe oferecendo vantagens econômicas. Me fiz passar por investidor interessado em escalar internacionalmente Catherine Absinthe por meio de inteligências artificiais desenvolvidas por mim na Deep Web. E que sabia que havia outras falsas putas que ele gerenciava, razão pela qual eu propunha uma sociedade num novo negócio, no qual eu entraria com capital e ele com o sistema, visando os mercados asiáticos, norte-americanos e europeus. Poderia afirmar com razoável certeza que os olhos de Demétrio tilintaram ao ouvir minha falsa proposta. E claro que ele topou me conhecer, e assim eu pude fazer as gravações que o induzia a fazer. Foi bem simples. Eu menti mais um pouco, dizendo que tinha sócios investidores que atuavam em máfias na Europa do Leste, e assim gravei ele explicando tudo em português, inglês e espanhol. Depois meti tudo em softwares de tradução e ainda consegui legendar em francês, polonês, alemão, russo, sueco, tcheco, coreano e chinês. O que o sonho da vida fácil não faz com a inteligência das pessoas? Se eu fosse policial ou tivesse qualquer interesse em acabar com ele, me bastaria entregá-lo. Só que meu interesse era outro. Àquela altura, a experiência de decadência moral de Willrich tinha corrompido minha esperança no futuro e a sinceridade juvenil inata que eu carregava. E a um tal ponto que se tornou um projeto. Um projeto que inicialmente foi de salvamento. Eu quis primeiro salvar William, meu amigo. Depois se tornou um projeto de disputa de posição, quando eu quis provar que o ancapismo era fundamentalmente errado, e pior que isso, era um perigo público.
Enquanto o projeto de disputa de posição, eu desenhei todo o estratagema de contato e manipulação de Demétrio Caratinga Gomes, pois o objetivo da cruzada era demolir o anarcocapitalismo, varrê-lo do mapa se possível fosse. Se não fosse, ao menos varrê-lo do espectro social mais próximo de mim, o que incluía meu amigo perdido. Foi para isso que eu me imiscuí em grupos de ANCAPs na internet, dialogando com eles sobre as idiotices de construção de riqueza que eu já conhecia muito bem e conheci Demétrio. Sim, pode ser que uma fraude bem pensada e tecnologicamente eficiente como aquela montada por Demétrio surgisse em outro ambiente. Mas as máfias tradicionais e o crime organizado urbano contemporâneo são, em geral, bem mais toscos, porque não há racionalidade econômica para eles na sofisticação técnico-criminal do nível da rede de falsas putas virtuais que ele tinha. Por isso, eu apostei numa hipótese e ela se confirmou sobejamente. Demétrio Caratinga Gomes também era ANCAP. Mais um típico ANCAP brasileiro interessado em enriquecer da maneira mais fácil possível, atropelando a lei, os direitos alheios, as mínimas noções de decência, enganando-se sabe-se lá quantas pessoas inocentes, como o ANCAP William, que tinha nas finanças e nos deslizes éticos que cometia contra pessoas de sua convivência a mesma fonte de enriquecimento utopicamente grande que Demétrio montara na pornografia fraudulenta. Tendo produzido todas as provas necessárias para mostrar a William que não que a puta que ele financiava era na verdade um homem fraudador, mas sim que a qualidade de pessoa que se entregava àquele tipo de enganação por dinheiro era precisamente a mesma do que ele havia se transformado, eu então fui a ele com a esperança de trazê-lo de volta do ancapismo. Era, afinal, um projeto de salvamento que se tornou um projeto de disputa de posição. Ele sabia quem era Demétrio, embora o conhecesse por seu codinome virtual de ANCAP. Participavam de grupos em redes sociais e eu tinha essa informação. E assim tudo ficou ainda mais bem amarrado. Quando apresentei a confissão gravada e contei como havia conseguido chegar àquilo, e por fim não havia mais espaço ou condição para negar, o que se seguiu foi um momento amargo de quebra entre nós. Demétrio e William eram o espelho um do outro. E eu acreditei que se refletisse a imagem do fraudador, que afinal havia lhe roubado dinheiro, meu amigo acordaria do transe. Ele entendeu o que acontecia, me certifiquei mais de uma vez de que entendia. Sua resposta foi, admito, inesperada. Eu não esperava aprender que a lavagem cerebral, porque aquilo estava além do alcance do que se entende por cerebral. Eu não esperava aprender que a lavagem integral, porque aquilo estava além do alcance do que se entende por cerebral, feita sobre os jovens típicos ANCAPs brasileiros, fosse avassaladora como é. A resposta dele foi que Demétrio estava certo. Não viu mal algum na fraude de que ele próprio foi vítima, e por ter entendido muito bem toda a construção científica do crime, foi capaz de dizer com toda a propriedade que ali só havia um homem livre buscando maximizar ganhos econômicos em relações de troca voluntária. Demétrio Caratinga Gomes, para ele, era um empreendedor inteligente que soube usar da verdadeira liberdade de ação que só o território da internet confere para perseguir seu justo, correto e mais que legítimo objetivo de enriquecer. Eu disse em algum momento desta narrativa que o projeto era primeiro de salvamento, depois de disputa de posição. Pode ser que o progresso de um projeto a outro tenha sido uma função do meu enervamento crescente com a situação, à medida que ia conhecendo detalhes mais e mais desabonadores sobre ele e que estranhava a aceleração de seu distanciamento de si mesmo. E para mim acabaria ali, por falta absoluta de novas opções. Seria uma desistência. Jogaria a toalha em relação ao William e trataria dos meus assuntos. Seria uma tristeza, mas não mais do que isso. Foi até bom desistir, porque arejei o espírito. O processo dele, que não era o meu, tinha sujado e desorganizado muita coisa dentro de mim, então, de minha parte, não existiria a mais mínima disposição para levar aquilo adiante. Quem parece que ficou mordido foi ele. Um dia eu estava quieto, lendo John Kenneth Galbraith numa tarde horrorosamente quente, quando a campainha tocou, e era o dono de um canil. Dizia ter um presente para mim, e me passou a coleira de um cachorro de raça, desses altos, peludos, todo escovado. Falei que não era para mim, mas ele insistiu que sim, dizendo que o comprador avisou que eu não ia querer receber.
e que então ele deveria mostrar a chapinha de metal pendurada no colar de couro bem trabalhado ao redor do pescoço do cachorro. Li o nome do cachorro na plaquinha. Picota 2. Resolvi aceitar. O animal não precisava de rejeição, e enquanto penso nisso me vem a pergunta se o animal da frase era o cachorro ou era eu. Fracassados os projetos de salvamento e de disputa de posição, o vencedor de ambos tripudiou com um projetinho de vingança pessoal. Will Rich, o escasso e mesquinho, interpretou que todo o meu esforço havia sido uma revanche contra a formação inicial do seu capital especulativo. E não, eu nunca quis essa revanche. Bom, aqui termina então o primeiro capítulo do ANCAP, do meu livro, né? Tá aqui, que você pode, se me quiser me dar a honra, adquirir aqui nos links aqui embaixo na descrição. E na próxima leitura, então, a quarta parte, eu entro no capítulo 2, que faz uma referência explícita a Margaret Thatcher, que o nome do capítulo é No Such Thing. Aí quem já pescou a referência vai se divertir, quem não pescou vai saber então assim que eu começar a próxima parte da leitura de O ANCAP. Obrigado, pessoal. Até lá.